entender para poderem observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual ele se limitava a dizer: eis o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, ele desenvolvia o seu pensamento apenas aos discípulos. Por serem eles mais adiantados, moral e intelectualmente, Jesus pôde iniciá-los no conhecimento de verdades mais abstratas. Foi por isso que ele disse: aos que já têm, ainda mais se dará. Capítulo 18, item 15. Entretanto, mesmo com os apóstolos, conservou-se impreciso acerca de muitos pontos, cuja completa compreensão ficava reservada aos tempos futuros. Foram esses pontos que deram margem às mais diversas interpretações, até que a ciência, de um lado, e o espiritismo, de outro, revelassem as novas leis da natureza, tornando compreensível seu verdadeiro sentido. 7. Hoje, o espiritismo projeta luz sobre uma porção de pontos obscuros. Entretanto, não a lance inconsideradamente. Em suas instruções, os espíritos procedem com admirável prudência. Só abordam as diversas partes já conhecidas da doutrina de modo gradual e sucessivo, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa desde o início, ela só se teria mostrado acessível a reduzido número de pessoas, teria mesmo assustado aos que não se achassem preparadas para recebê-lo, prejudicando assim a sua propagação. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios reservados a alguns privilegiados, nem porque eles coloquem a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. Os espíritos deixam que cada ideia tenha tempo para amadurecer e propagar-se, antes que apresentem outra, a fim de que os acontecimentos tenham tempo de preparar a sua aceitação. Não procureis os gentios. 8. Jesus enviou seus 12 apóstolos, depois de lhes ter dado as seguintes instruções: não procureis os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide, antes, em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, e, nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. S. Mateus 10:5-7. 9. Em muitas circunstâncias, Jesus dá provas de que suas vistas não se circunscrevem ao povo judeu, mas que abrangem a humanidade inteira. Se, pois, diz a seus apóstolos para não procurarem os pagãos, não é que desdenhe da conversão deles, o que seria pouco caridoso, mas porque os judeus, que acreditavam na unidade de Deus e esperavam o Messias, estavam preparados, pela lei de Moisés e pelos profetas, a receber a sua palavra. Como aos pagãos faltasse a própria base, tudo estava por fazer e os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Foi por isso que lhes disse: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel, isto é, e de semear em terreno já lavrado. Jesus sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. 10. Essas palavras podem ser aplicadas aos adeptos e aos propagadores do espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interessados são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. Que os espíritas, a exemplo dos apóstolos, procurem, primeiramente, fazer prosélitos entre os homens de boa vontade, entre os que desejam a luz, nos quais se encontra um germe fecundo e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que não querem ver, nem ouvir, e tanto mais resistem, por orgulho, quanto maior for a importância que se pareça ligar à sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro, do que a um só que se compraza na treva, pois assim estaremos aumentando, em maior proporção, o número dos sustentadores da causa. Deixar os outros em paz não é dar mostra de indiferença, mas de boa política. Chegará a vez deles,
quando estiverem dominados pela opinião geral e ouvirem a mesma coisa incessantemente repetida à sua volta. Aí, julgarão que aceitam a ideia voluntariamente, por impulso próprio, e não por pressão de outrem. Depois, há ideias que são como sementes, não podem germinar antes da estação apropriada, nem em terreno não preparado. É por isso que se deve esperar o tempo propício e cultivar primeiramente as que germinam, para não acontecer que as outras abortem, em virtude de um cultivo intenso demais. Na época de Jesus, em consequência das ideias acanhadas e materiais então em curso, tudo era circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo, os gentios eram outros pequenos povos circunvizinhos. Hoje, as ideias que se universalizam e se espiritualizam. A luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação, para ela não existem barreiras, tem o seu foco em toda parte e todos os homens são irmãos. Mas, também, os gentios já não são um povo, mas uma opinião que se encontra em toda parte da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou sobre o paganismo. Já não são combatidos com armas de guerra, mas com a força da ideia. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. 11. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos, o que fez que os fariseus, notando-o, dissessem aos discípulos: porque o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida. Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. S. Mateus 9:10-12. 12. Jesus se dirigia principalmente aos pobres e aos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, aos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos, que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Veja-se introdução, itens publicanos, portageiros. Essas palavras, como tantas outras, encontram a sua aplicação no Espiritismo. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de a usarem mal. Parece, dizem, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo das de maior merecimento. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que todo homem pode ser dotado, como da de ver, ouvir, e falar. Ora, não há nenhuma faculdade de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar, e se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra senão aos incapazes de proferirem coisas más, haveria mais mudos do que pessoas aptas a falar. Deus concedeu faculdades ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las, mas sempre pune que delas abusa. Se o poder de comunicar com os espíritos só fosse concedido aos mais dignos, quem ousaria pretendê-lo? Onde, aliás, estaria o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para fortalecê-los no bem, aos viciosos para os corrigir. Não são estes últimos os doentes que necessitam de médico. Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que o pode arrancar do lamaçal. Os espíritos bons lhe vêm auxílio e os conselhos que recebe diretamente são capazes de impressioná-lo de modo mais vivo, do que se os recebesse por caminhos indiretos. Deus, em sua bondade, coloca a luz nas suas mãos, para lhe poupar o trabalho de ir buscá-la longe. Ele não será bem mais culpado, se não quiser vê-la. Poderá desculpar-se com a sua ignorância, quando ele mesmo tiver escrito com suas mãos, visto com seus próprios olhos, e pronunciado com a própria boca sua condenação. Se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão de sua faculdade, da qual se apoderam os espíritos maus para obsidiarem e enganarem,
sem prejuízo das aflições reais com que Deus castiga os servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos maleável aos espíritos em geral. O bom médium, pois, não é o que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos espíritos bons e somente deles recebe assistência. É unicamente neste sentido que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Coragem da fé. 13. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus, e aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. S. Mateus 10:32 e 33. 14. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. S. Lucas 9:26. 15. A coragem de opinião sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos, aos quais se expõe, quase sempre, aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de todo o mundo. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcional às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em alguém recuar diante das consequências de sua opinião e em renegá-la, mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Jesus hostilizou essa covardia, do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que, se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o tiver renegado, que reconhecerá, perante o Pai que está nos céus, aquele que o confessar diante dos homens. Em outras palavras, aqueles que tiverem medo de se confessarem discípulos da verdade não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Perderão o benefício de sua fé, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo, ao passo que aqueles que proclamam a verdade abertamente, colocando-a acima de seus interesses materiais, trabalham pelo seu próprio futuro e pelo futuro dos outros. 16. Assim será com os adeptos do Espiritismo. Já que a doutrina que professam não é outra senão o desenvolvimento e aplicação da doutrina do Evangelho, também a eles se dirigem as palavras do Cristo. Semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá eles colherão os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. 17. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente e repelirem como mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia, e exultai, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que seus pais tratavam os profetas. S. Lucas 6:22 e 23. 18. Chamando o povo e os discípulos para perto de si, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me, pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? S. Marcos 8:34 a 36, S. Lucas 9:23 a 25, S. Mateus 10:38 e 39, São João 12:25 e 26. 19. Alegrai-vos, diz Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Essas palavras podem ser traduzidas assim: felizes sereis quando os homens, pela má vontade com que tiverem agido convosco, vos propiciem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porque o mal que vos façam redundará em proveito vosso.
Lamentai-lhes a cegueira, e não os amaldiçoeis. Depois, acrescenta, aquele que quiser seguir-me, carregue sua cruz, isto é, suporte corajosamente as tribulações que a sua fé lhe acarretar, pois aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto aqueles que tiverem perdido tudo neste mundo, até mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão, na vida futura, o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação. Mas, aos que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá, já recebestes a vossa recompensa. Capítulo 25. Buscai e achareis. Ajuda-te, que o céu te ajudará. 1. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei a porta e ela vos será aberta, porquanto quem pede recebe e quem procura acha, e aquele que bate a porta, ela se abrirá. Qual o homem, dentre vós, que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem. S. Mateus 7:7-11. 2. Do ponto de vista terreno, a máxima, buscai e achareis é semelhante a esta outra, ajuda-te, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, pois o progresso é filho do trabalho, visto que o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à procura do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Mas Deus lhe concedeu, mais do que facultou aos animais, o desejo incessante do melhor, e é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que proporciona o que lhe falta. Por meio das pesquisas, sua inteligência se engrandece, o moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito, depois do alimento material, ele precisa do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas o progresso que cada homem realiza individualmente durante a vida é bem pouca coisa, imperceptível mesmo, em grande número deles. Como, então, a humanidade poderia progredir, sem a persistência e a resistência da alma? Se as almas se fossem todos os dias, para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, pois, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta civilização moral. Veja-se capítulo 4, item 17. 3. Se Deus houvesse dispensado o homem do trabalho do corpo, seus membros se teriam atrofiado. Se o tivesse dispensado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. É por isso que lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse, busque e acharás, trabalhe e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras, terás o mérito delas e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. 4. É em virtude da aplicação desse princípio que os espíritos não vêm poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe descobertas e invenções prontas e acabadas, a fim de que ele não se limite a receber o que lhe ponham nas mãos, sem nem mesmo se dar ao trabalho de abaixar-se para apanhar, nem o incômodo de pensar. Se fosse assim, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio sem o menor esforço e ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram. Não, os espíritos não vêm dispensar o homem da lei do trabalho,
mas mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: ande e chegarás. Encontrarás pedras sob os teus passos, olha e tiras tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 26, item 291 e seguintes. 5. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que deve iluminar o vosso caminho e ela vos será dada, pedi forças para resistirdes ao mal e a tereis, pedi assistência dos espíritos bons e eles virão acompanhar-vos e vos servirão de guia, tal como o anjo de Tobias, pedi bons conselhos e eles jamais vos serão recusados, batei à nossa porta, ela se abrirá para vós, mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança, apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças e caireis, como justo castigo do vosso orgulho. Tal é o sentido destas palavras: buscai e achareis, batei à porta e ela vos será aberta. Olhai os pássaros do céu. 6. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porque, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida nem de onde tirareis veste para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Olhai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não valeis muito mais do que eles? E qual, dentre vós, o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Porque, também, vos inquietais pelo vestuário. Olhai como crescem os lírios dos campos, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos? Ou, que beberemos? Ou, com que nos vestiremos? Como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. S. Mateus 6 e 19 a 21, 25 a 34. 7. Interpretadas ao pé da letra, essas palavras seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, por conseguinte, de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem se limitaria a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais permaneceriam inativas. Se tal fosse a sua condição normal na Terra, o homem nunca teria saído do estado primitivo e, se dessa condição ele fizesse a sua lei para a atualidade, só lhe restaria viver sem fazer coisa alguma. Tal não pode ter sido o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que ele disse de outras vezes, com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Capítulo 14, item 6. Capítulo 25, item 2. Não se deve, pois, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca abandona os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre socorre materialmente, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Capítulo 27, item 8. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, como for necessário. Mas o homem, insaciável nos seus desejos,
nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, precisa do supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Muitas vezes ele se torna infeliz por culpa sua e por haver ignorado a voz da consciência, que o advertia. Nesses casos, Deus permite que o homem sofra as consequências, a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. Capítulo V, item 4. 8. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as províncias de um mesmo império, o supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea do outro, e todos terão o necessário. O rico, então, considerar-se-á como alguém que possui grandes quantidades de sementes. Se as espalhar, elas produzirão ao cêntuplo para si e para os outros. Mas, se comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar que se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão, e não haverá o bastante para todos. Se as amontoar no seu celeiro, os vermes as devorarão. Foi por isso que Jesus disse: não acumuleis tesouros na terra, porque são perecíveis, acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabeis sacrificar aqueles em favor destes últimos. Capítulo 16, itens 7 e seguintes. Não é com as leis que se decreta a caridade e a fraternidade. Se elas não estiverem no coração, o egoísmo sempre as sufocará. Cabe ao espiritismo fazê-las penetrar nele. Não vos inquieteis pela posse do ouro. 9. Não vos inquieteis pela posse do ouro nem pela prata, nem por outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçados, nem sandálias, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. 10. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar e ficar na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai assim, que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela, se não o for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi a poeira dos vossos pés, ao sairdes dessa casa ou dessa cidade. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. S. Mateus 10, 9 a 15. 11. Essas palavras que Jesus dirigiu a seus apóstolos, quando os mandou anunciar, pela primeira vez, a Boa Nova, nada tinham de estranhável naquela época. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor encontrava sempre acolhida na tenda. Mas, então, os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o desenvolvimento da circulação criou novos hábitos. Só se encontram costumes de tempos antigos em países longínquos, onde o grande movimento ainda não penetrou. Se Jesus voltasse hoje, já não poderia dizer a seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. Ao lado do sentido próprio, essas palavras guardam um sentido moral muito profundo. Assim falando, Jesus ensinava a seus discípulos que confiassem na providência. Depois, como nada tinham, não despertariam cobiça nos que os recebessem. Era um meio de distinguirem os caridosos dos egoístas. Foi por isso que lhes disse: procurai saber quem é digno de vos hospedar, ou seja, quem é bastante humano para albergar o viajante que não tem com que pagar, porque esses são dignos de escutar as vossas palavras. É pela caridade deles que os reconhecereis. Quanto àqueles que não quisessem recebê-los nem ouvi-los, Jesus, porventura, recomendou aos apóstolos que os amaldiçoassem, que se impusessem a eles, que usassem de violência e de constrangimento para os converterem. Não, mandou pura e simplesmente que fossem a outros lugares, à procura de pessoas de boa vontade.
O mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violenteis consciência alguma, não obrigueis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa, não lanceis anátema sobre os que não pensam como vós, acolhei os que venham a vós e deixai em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu era tomado com violência, hoje é conquistado pela brandura. Capítulo 4, itens 10 e 11. Capítulo 26. Dai de graça o que de graça recebestes. Dom de curar. 1. Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai de graça o que de graça recebestes. S. Mateus 10:8. 2. Dai de graça o que de graça recebestes, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, ele prescreve que ninguém deve cobrar por aquilo que nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os espíritos maus. Esse dom lhes havia sido dado gratuitamente por Deus, para alívio dos que sofrem e para ajudar na propagação da fé. Jesus recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Preces pagas. 3. Disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: tende cuidado com os escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que, a pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. S. Lucas 20:45-47, S. Marcos 12:38-40, S. Mateus 20:13-14. 4. Jesus também disse: não cobreis pelas vossas preces, não façais como os escribas que, a pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas, isto é, apropriam-se das fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Cobrar a prece que se dirige a Deus em favor de outro, é transformar-se em intermediário assalariado. Nesse caso, a prece passa a ser uma fórmula, cujo preço é proporcional ao tempo que dure para ser proferida. Ora, de duas, uma: Deus mede ou não mede suas graças pelo número das palavras. Se estas forem necessárias em grandes números, por que dizê-las pouco, ou quase nada, por aquele que não pode pagar? É falta de caridade. Se uma só é suficiente, o excesso é inútil. Por que então cobrá-las? É prevaricação. Deus não vende os benefícios que concede. Por que, então, alguém que não é, sequer, o distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez não produza nenhum resultado? Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça, que se solicite da sua misericórdia, a uma soma em dinheiro. Do contrário, se a soma não fosse paga, ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. A razão, o bom senso e a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, existe para todos, tanto para o pobre como para o rico. Assim como se considera imoral traficar com as graças de um soberano, porventura seria lícito fazer comércio com as do soberano do universo. As preces pagas têm ainda outro inconveniente: aquele que as compra se julga, na maioria das vezes, dispensado de orar ele próprio, já que se considera quite, desde que deu o seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos são tocados pelo fervor do pensamento de quem se interessa por eles. Qual pode ser o fervor daquele que incumbe um terceiro do encargo de orar por ele, mediante paga? Qual o fervor desse terceiro, quando delega o seu mandato ao outro, este a outro e assim por diante? Não será reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda corrente.
mercadores expulsos do templo. 5. Eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo os instruía, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada a casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Os principais dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o perderem, porque o temiam, pois o povo estava maravilhado pela sua doutrina. S. Marcos, 11, 15 e 18, S. Mateus, 21 e 12 e 13. 6. Jesus expulsou do templo os mercadores. Condenou assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Portanto, o homem não tem o direito de cobrá-los. Mediunidade gratuita. 7. Os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos, para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique deserdado dela e possa dizer: não tive fé, porque não pude pagá-la, não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles que choro, porque sou pobre. É por isso que a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda parte. Cobrar por ela seria, pois, desviá-la do seu objetivo providencial. 8. Quem conhece as condições em que os espíritos bons se comunicam, a repulsa que sentem por tudo o que é de interesse egoísta, e sabe quão pouco é preciso para os afastar, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto por sessão. O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação evocarmos, por dinheiro, os seres que respeitamos ou que nos são caros? Sem dúvida é possível obter-se manifestações desse modo. Quem, porém, garantiria a sua sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a malta de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, sempre comparecem, prontos a responder ao que lhes é perguntado, sem se preocuparem com a verdade. Aquele, pois, que deseje comunicações sérias, deve, primeiro, pedi-las com seriedade e, em seguida, inteirar-se sobre a natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conquistar a benevolência dos espíritos bons é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. 9. Ao lado da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva não menos importante, que se prende à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e jamais será uma profissão, não só porque se desacreditaria moralmente, sendo logo identificada com os ledores da boa sorte, como também porque um obstáculo material a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente imóvel, fugidia e variável, com cuja perenidade ninguém pode contar. Seria, pois, para o explorador uma fonte absolutamente incerta de receitas, que pode lhe faltar no momento em que mais precise dela. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que, por isso mesmo, é uma propriedade da qual naturalmente se permite ao seu possuidor tirar partido. Mas a mediunidade não é uma arte nem um talento, razão pela qual não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos, faltando estes, já não há mediunidade. A aptidão pode subsistir, mas o seu exercício se anula. É por isso que não há no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de um fenômeno espírita em dado momento.
Portanto, explorar a mediunidade é dispor de uma coisa da qual não se é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a pessoa que paga. A mais, não é de si próprio que o explorador dispõe, mas do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe a preço de moeda. Essa ideia causa instintiva repugnância. Foi esse tráfico, degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição que motivou a proibição de Moisés. O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito que lançou sobre essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Veja-se, o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 28, O Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 11, 10. A mediunidade é uma coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos, feitos, muita vez, à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos espíritos bons, não tem o direito de vendê-los. Jesus e os apóstolos, embora pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Aquele, pois, que não tem do que viver, procure recursos em qualquer parte, menos na mediunidade, não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos levarão em conta o seu devotamento e sacrifício, ao passo que se afastam dos que fazem deles um trampolim por onde possam subir. Capítulo 27. Pedi e obtereis. Qualidades da prece. 1. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que é pela multiplicidade das palavras que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe peçais. S. Mateus 6:5-8. 2. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. S. Marcos 11:25-26. 3. Disse também esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos, como sendo justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro, publicano. O fariseu, mantendo-se de pé, orava assim, consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava, sequer, erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado, e o outro não, porque aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será elevado. S. Lucas 18:9-14. 4. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, mas orai em segredo. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes,
Se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos, e não as vossas qualidades. Se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Capítulo X, itens 7 e 8. Eficácia da prece. 5. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e vos será concedido o que pedirdes. S. Marcos, 11:24. 6. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, baseando-se no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, é supérfluo expô-las a Ele. Acrescentam ainda que, como tudo se encadeia no universo por leis eternas, as nossas súplicas não podem mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma há leis naturais e imutáveis que Deus não pode derrogar ao capricho de cada um, mas, daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se fosse assim, o homem não passaria de um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe restaria curvar a cabeça sob o golpe de todos os acontecimentos, sem procurar evitá-los, não deveria tentar desviar-se do raio. Deus não lhe deu a razão e a inteligência para que não as utilizasse, a vontade, para não querer, a atividade, para ficar inativo. Como o homem é livre para agir num sentido ou em outro, seus atos acarretam, a ele e às demais pessoas, consequências subordinadas ao que ele faz ou não faz. Há, portanto, por iniciativa dele, acontecimentos que forçosamente escapam à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais, do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Deus pode, pois, consentir com certos pedidos, sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. 7. Seria ilógico concluir desta máxima, seja o que for que peçais na prece, crede que vos será concedido, que basta pedir para obter, como seria injusto acusar a providência se não atender a toda súplica que lhe é feita, uma vez que ela sabe, melhor do que nós, o que é para o nosso bem. É assim que procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. O homem, em geral, só vê o presente. Ora, se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará cura. O que Deus concederá ao homem, se ele lhe pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Também lhe concederá os meios de se livrar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará que os espíritos bons lhe surgiram, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que se ajudam a si mesmos, conforme esta máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará, e não os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das próprias faculdades. Entretanto, na maioria das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por um milagre, sem nada fazer de sua parte. Capítulo 25, item 1 e seguintes. 8. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido no deserto. Sofre de sede terrível, sente-se desfalecer, cai por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber. Entretanto, um espírito bom lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Então, por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se não tem fé, dirá: que boa ideia eu tive. Que sorte a minha de tomar o caminho da direita, em vez do da esquerda. O acaso, às vezes, nos serve admiravelmente.
Quanto me felicito pela minha coragem e por não me ter deixado abater. Mas, dirão, porque o Espírito bom não lhe disse claramente, segue este caminho, no fim do qual encontrarás aquilo de que necessitas. Porque não lhe foi mostrado o caminho, para guiá-lo e sustentá-lo no seu desfalecimento. Dessa maneira o Espírito bom o teria convencido da intervenção da providência. Em primeiro lugar, para lhe ensinar que cada um deve ajudar-se a si mesmo e fazer uso das próprias forças. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança que o homem deposita nele e a submissão deste à sua vontade. Aquele homem estava na situação de uma criança que cai e que, percebendo alguém, se põe a gritar e fica à espera de que venham levantá-la. Se não vê ninguém, faz esforços e se ergue sozinha. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe tivesse dito, sou enviado por Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo perigo, Tobias não teria tido mérito algum. Fiando-se no seu companheiro nem mesmo teria precisado pensar. Foi por isso que o anjo só se deu a conhecer ao regressarem. Ação da prece. Transmissão do pensamento. 9. A prece é uma invocação. Através dela o homem entra em comunicação, pelo pensamento, com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento, ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de suas vontades. As que se dirigem aos espíritos bons são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, está recorrendo a intermediários, a intercessores, visto que nada se faz sem a vontade de Deus. 10. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, ao explicar o modo de transmissão do pensamento, quer o ser a quem oramos atenda ao nosso apelo, quer apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para compreendermos o que se passa em tal circunstância, precisamos imaginar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, tal qual nos achamos, neste mundo, dentro da atmosfera. Esse fluido recebe um impulso da vontade, é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Quando, pois, o pensamento é dirigido a um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou de desencarnado para encarnado, estabelece-se uma corrente fluídica entre um e outro, transmitindo o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda a proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que se estabelecem relações à distância entre encarnados. Essa explicação se dirige principalmente aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por objetivo materializar a prece, mas tornar inteligível os seus efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Nem por isso essa ação deixa de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, o único que está apto a torná-la eficaz. 11. Pela prece o homem atrai o concurso dos espíritos bons, que vêm sustentá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de seus males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu, e arrasta, até o fim de seus dias, uma vida de sofrimento. Terá o direito de queixar-se, se não obtiver a cura que deseja? Não, porque poderia ter encontrado na prece a força de resistir às tentações. 12. Se dividirmos em duas partes os males da vida, uma constituída dos males que o homem não pode evitar, outra das tribulações de que ele mesmo é a causa principal,
pela sua incúria ou por seus excessos. Capítulo V, item 4. Ver-se-á que a segunda excede em grande número a primeira. Torna-se, pois, bastante evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, das quais se pouparia se agisse sempre com prudência e sabedoria. Não é menos certo que todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos regularmente, seríamos completamente felizes. Se não ultrapassássemos o limite do necessário, na satisfação das nossas necessidades, não teríamos as doenças que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que essas doenças acarretam. Se puséssemos limites à nossa ambição, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho humilhado. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos as querelas e dissensões. Se não fizéssemos mal a ninguém, não temeríamos as vinganças, etc. Admitamos que o homem nada possa com relação aos outros males, que toda prece lhe seja inútil para livrar-se deles, já não seria muito libertar-se de todos os que resultam da sua maneira de proceder. Ora, aqui, facilmente se concebe a ação da prece, pois ela tem por efeito atrair a salutar inspiração dos espíritos bons, pedir-lhes a força para resistir aos maus pensamentos, cuja realização nos pode ser funesta. Nesse caso, não é o mal que eles afastam, eles apenas desviam de nós o mau pensamento que nos pode causar dano, não contrariam em nada os decretos de Deus nem suspendem o curso das leis da natureza, embora impeçam que as infringamos, dirigindo nosso livre-arbítrio. Agem, contudo, a nossa revelia, de maneira oculta, para não subjugar a nossa vontade. O homem se acha então na posição de alguém que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas guardando a liberdade de segui-los ou não. Deus quer que seja assim, para que o homem tenha a responsabilidade dos seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. Eis o que o homem pode estar sempre certo de receber, se pedir com fervor, e é principalmente nesse caso que se podem aplicar estas palavras: pedi e obtereis. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essa proporção, já não traria resultados imensos. Estava reservado ao Espiritismo provar-nos a ação da prece, ao nos revelar as relações existentes entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Os efeitos da prece, contudo, não se limitam aos que acabamos de apontar. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus, é recusar, para si, a sua assistência e, para os outros, abrir mão do bem que lhe pode fazer. 13. Atendendo ao pedido que lhe é feito, Deus muitas vezes tem em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. É por isso que a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre mais eficácia, considerando-se que o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que só o sentimento da verdadeira piedade pode dar. Do coração do egoísta, daquele que ora com os lábios, podem sair apenas palavras, mas não os impulsos de caridade que dão à prece todo o seu poder. Isso se compreende tão claramente que, por um movimento instintivo, quem se quer recomendar as preces de outrem dá preferência às preces daqueles cujo proceder deve ser agradável a Deus, pois são mais prontamente ouvidos. 14. Já que a prece exerce uma espécie de ação magnética, poder-se-ia supor que o seu efeito depende da força fluídica. Mas não é assim que ocorre. Exercendo essa ação sobre os homens, os espíritos suprem, em caso de necessidade, a insuficiência daquele que ora, seja agindo diretamente em seu nome, seja lhe dando momentaneamente uma força excepcional, quando julgam digno desse favor, ou quando ela lhe pode ser proveitosa. O homem que não se considere suficientemente bom para exercer uma influência salutar, não deve por isso abster-se de orar pelos outros,
com a ideia de que não é digno de ser escutado. A consciência da sua inferioridade é uma prova de humildade, sempre grata a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Seu fervor e sua confiança são o primeiro passo para sua conversão